Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito assim, bem central e, vamos combinar, um tonto enigmático do Bion mais tardio, a ideia de O. Isso aí, um conceito bem denso. E para nos guiar nessa exploração, vamos usar a análise do James Gottstein, que investigou fundo o que Bion queria dizer com essa tal realidade última. Exatamente, Grotstein fez um trabalho minucioso para tentar desvendar isso. A ideia aqui é tentar desembrulhar essa noção complexa, né? E entender por que ela foi tão marcante para o pensamento psicanalítico. A base é o texto do Grostein mesmo que detalha essa interpretação. Bom, vamos lá. Então, para começar, assim, o que seria exatamente esse O para Bion? Soa bem abstrato, né? E é mesmo, é super abstrato. O, para Bion, representa tipo a realidade última, a verdade absoluta, aquilo que a gente não consegue conhecer de fato, sabe? A coisa em si. Ah, tipo Kant. Isso, tem essa conexão. Fica além do que a gente chama de conhecimento, o K. Grotstein, ele vai além, ele conecta o com ideias como caos, infinito, a necessidade, que os gregos chamavam ananke. Nossa. E até com uma noção de divindade, o Godhead. Mas o ponto-chave que Grotstein levanta é que o vira a primeira causa, Primeira causa? mais fundamental que as pulsões de Freud e Klein. Exatamente. Essa é a grande virada. Grotstein argumenta que o suplanta os instintos de vida e morte como a origem mais básica da vida psíquica e até biológica. É bem radical. Puxa, que interessante isso. Muda toda a base da teoria, então. E como fica a relação entre esse O e o que a gente consegue saber, o tal do K? Certo. Essa distinção é crucial. O K é o conhecimento, aquilo que a gente processa, que a gente simboliza, o que já foi, digamos, digerido pela mente. O que a gente entende. Isso. Já o O é a fonte bruta mesmo, a experiência pura, antes de virar pensamento, símbolo, qualquer coisa. Bion descreve um ciclo, né? Um ciclo? Como assim? O O impessoal, essa realidade fundamental, evolui, ou precisa evoluir, para o O pessoal, que é a nossa experiência subjetiva disso. Ah, tá. E o conhecimento, o K, entra aí como uma etapa. Necessária, claro, mas também um desvio, uma forma de lidar com o O que nunca consegue capturar ele totalmente. Um desvio? Interessante. Tem uma frase do Bion que Grotstein explora bastante, que é: o O é um ponto escuro que deve ser iluminado pela cegueira. Iluminado pela cegueira. Nossa, que paradoxal. Totalmente. Sugere que não se vê O com a razão comum, com o K, né? Talvez com outra coisa. Uma intuição, uma abertura para o não saber. Isso me leva a pensar, como é que um analista lida com isso na prática? Como se trabalha com algo que é, por definição, incognoscível? Ótima pergunta. É o centro do desafio clínico, né? O O funciona como o objeto analítico principal, mas não é um objeto que você pega e analisa como outros. Certo. Ele é a fonte daquela turbulência emocional intensa, sabe? Da mudança catastrófica que pode rolar na análise. Aqueles momentos de muita angústia, desorganização. Aqueles momentos difíceis. Exato. Mas que também podem levar a uma reorganização profunda. E aí o papel do analista, segundo Bion e Grotstein, muda um pouco. Como assim? Não é tanto interpretar o O, dar um sentido rápido para aquilo. É mais conseguir tolerar essas evoluções de O. Sustentar esses estados confusos, intensos do paciente. Sem pressa de entender tudo. Entendi. É mais suportar o processo. Isso, permitir que essa experiência bruta, O, se manifeste e, quem sabe, se transforme. E para isso, o analista precisa de um estado mental muito específico. Aquela ideia da suspensão. Exatamente. A famosa suspensão da memória, desejo e compreensão. É tipo se vaziar a mente para ficar aberto ao desconhecido que está surgindo ali na hora. Uma abertura intuitiva, né? Faz sentido. É um jeito bem diferente de pensar a clínica. E para tentar dar uma forma a essa ideia tão etérea, Bion usava metáforas, né? Muitas. As metáforas são chave aqui. Ele compara O a um caldeirão fervente, cheio de emoções e sensações cruas. Caldeirão fervente. Visual. E diz que O é a origem dos elementos beta, que são justamente essas impressões sensoriais, emocionais, que a mente não processou ainda, que estão ali, tipo,
indigestas. Elementos beta. Também fala de uma paisagem etérea e sem lugar. Grotstein conecta isso com outra ideia do Bion, os pensamentos sem pensador. Pensamento sem pensador, como assim? São tipo pré-concepções, ideias inatas que estão por aí buscando uma mente para poder pensá-las, para se realizarem. Uau! E Grotstein também busca influências fora da psicanálise para entender O. Sim, ele aponta algumas conexões bem interessantes. Com a Cabala, por exemplo, e a ideia de Zinzum. Zinzum? É a ideia mística de uma contração divina, um encolhimento de Deus para criar espaço para o universo existir. Grotstein vê um paralelo com essa ideia de O como uma origem que se retrai. Que profundo isso. E também com as ideias do Ignacio Matiblanco sobre a lógica do inconsciente, que seria mais simétrica, mais associativa, diferente da nossa lógica linear. Isso aproxima o inconsciente do caos, do infinito, que são características de O. Interessante essa conexão com o Mate Blanco. E Grotstein também menciona a vida do Bion, né? As experiências dele. Exato, e isso é muito tocante. Grotstein levanta a hipótese com muita sensibilidade de que as experiências terríveis do Bion na Primeira Guerra, ele mesmo diz que sentiu como se tivesse morrido na Amiens Roy Road. Nossa! E talvez um sentimento de ser um órfão de O, sabe? De ter perdido essa conexão primordial. Que tudo isso pode ter sido fundamental para ele chegar nessa visão tão radical de uma realidade última. Uma visão às vezes terrível, mas também fonte de transformação. Puxa, essa conexão entre a vida e a obra faz muito sentido. Ajuda a entender a profundidade dessa ideia. Fica bem claro que trazer O para a discussão foi uma ruptura e tanto com o que se pensava antes na psicanálise. Ah, sem dúvida. Grotstein não hesita em chamar isso de uma incursão no surreal. Foi um corte com o que ele via como um certo positivismo lógico em Freud e Klein. Positivismo lógico? É aquela tendência a buscar explicações mais fechadas, mais baseadas em fatos observáveis, como as pulsões, né? Bion fez o contrário. Ele trouxe para a psicanálise a incerteza cósmica, o infinito, a relatividade e uma dimensão que Grotstein chama de numinosa. Numinosa. Tipo, sagrada, misteriosa. Isso, que transcende a explicação puramente racional. Bion moveu o foco das pulsões para essa realidade fundamental, que no fim das contas a gente não consegue apreender completamente. Fascinante. Então, o O emerge como esse domínio fundamental, né? Desconhecido, incognoscível, mas que está na origem de tudo, do nosso sofrimento, mas também da nossa capacidade de mudar, de transformar, uma ideia que realmente nos coloca diante dos limites do nosso próprio saber. Exatamente. Isso deixa a gente pensando, né? O que significa para a nossa busca por sentido, por conhecimento, ter que aceitar que existe uma realidade última que escapa à nossa compreensão direta? É uma ótima pergunta. Como será que essa aceitação do incognoscível pode, paradoxalmente, talvez, até enriquecer a nossa relação com a gente mesmo, com os outros e com o próprio mistério que é viver? Fica aí a reflexão.